Olá, amigos! Bem-vindos ao canal da Cobra Coxa. Eu sou a Wanda. Eu sou o Cosmo. E hoje nós vamos falar sobre o 13º capítulo do livro Dogma e Ritual de Alta Magia, de Eliphas Levi. Bem, o 13, né, já chama atenção, culturalmente, né, uma letra interessante. Nós temos a letra Mem, que é uma letra muito bonita, tem várias associações interessantes. N, a necromancia, que tem tudo a ver com a carta da morte, né, que é associada a esse capítulo. Ex ipsis e mors. Então vamos falar um pouquinho sobre Mem. Bom, então... Mem é a 13ª letra do Aleph-Bet, né, que é o alfabeto hebraico. E na gematria, essa letra vai ter o valor numérico de 40. Sim, lembrando aquele truque, né? 1 mais 3 vezes 10, 40. Perfeito. E embora ela tenha uma relação com todas as palavras que vão começar, né, com essa letra, então como se essas palavras tivessem uma origem, né, um pedaço dessa letra, o Mem, ele vai ter uma relação muito profunda com água, né, com as águas. Até porque lá na origem, né, nos primórdios, ele tinha um formato de ondinhas, né? Então ele tem essa questão com as águas. E na Cabala, no misticismo judaico, o Mem, ele vai ter essa relação porque a primeira vez que ele aparece é em Maim, que é a água. Ah, a primeira vez que ele aparece na Torá. Na Torá, isso, lá no Breshit, na palavra... Maim, que é a água. Que é a água. Que é essa palavra aqui, né? Que nada mais é do que um Mem, um Yod e outro Mem. Exatamente. E é legal essa parte da palavra Maim, né? Porque da palavra Maim, que ela vai ter esses dois Mem. Porque se vocês perceberem, eles são diferentes, né? É verdade. Um tem uma abertura aqui embaixo e o outro é completamente fechado. E o porquê disso? Existem algumas letras, né, no alfabeto hebraico que elas têm uma coisa que elas são chamadas de letras sofit, que elas mudam no final. Então, se ela é a última letra, a gente viu isso lá com Kaf, né? Que era a mãozinha, tá? Qual era o número, tá? Era o 11. Ah, tá. Que ele tinha essa diferença, né? Então, quando ela aparece no final, ela muda de forma. E era uma palavra que ela tem sentido duplo por causa disso, né? O Mem, ele já tem essa característica dupla. E as águas, elas vão ter essa característica dupla também, porque lá no princípio, no Gênesis, né, o Deus separa as águas de cima e as águas de baixo. Né? E a água, pelo menos na Cabala, ela também tem uma relação com sabedoria. Porque em Provérbios 18:4, está escrito que as palavras de um homem são como águas profundas, né? Um riacho fluindo, uma fonte de sabedoria. E sabedoria, né, em hebraico é Hokmah. O 2, a sacerdotisa, o véu, que é a segunda Sefira, né? E acho que no cristianismo também tem uma relação de sabedoria, de fonte, de água, de vida, porque eu me lembro que em João 4, 13 e 14, Deus também faz né? Jesus também faz essa separação de dois tipos de água, né? Uma que se você beber, você continuará com sede, e uma outra que você não terá mais sede, né? Você será realmente como uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, até no cristianismo, né, ele tem essa relação com uma fonte infinita, né, com uma fonte de sabedoria primordial. E o Mem, ele tem essa relação com uma sabedoria, né, com uma espécie de conhecimento, algo profundo e iluminado.
Porque nesses dois desenhos do Mem, ele tem essa referência com esse conhecimento. Porque esse Yod, né, esse Yud, ele vai ter essa característica de Keter, como origem, como fonte, né, como a mão de Deus, como o princípio uno, que flui a sua sabedoria, né, para as águas de Hokmah, que são a sabedoria, e ela goteja para a humanidade. E o Mem fechado, ele vai ter uma relação com o conhecimento secreto, o conhecimento oculto, o mistério, o conhecimento que você não consegue chegar através do estudo, da comparação, da análise. Você só consegue chegar nesse conhecimento através de segundo a Cabala, né, de uma prática muito profunda, de uma espiritualidade muito profunda, através de Deus. Né? Tanto que a palavra água, ela funciona dessa forma, né? O Mai. Porque você vai ter, né, o Mem aberto, né, que é ele gotejando, né, ele fluindo as águas da sabedoria, mas para você chegar no conhecimento secreto, você precisa acessar a fonte divina, que é Deus, que é o Yod, que é o 10, né, que é a semente, é o potencial, é tudo aquilo que frutifica. Perfeito. E o Mem, ele vai ter uma relação também com essas duas questões de espiritualidade, né? Uma misteriosa e uma física, propriamente dita. Porque aquela depois coisa do esoterismo e o exoterismo. Perfeito. Que eu nunca lembro qual é qual. O X, com X é o pra fora, né? Ah, tá. E com S é o pra dentro. Tá. Né? O misterioso. E o Mem, ele também vai ter essa relação com o mundo físico, porque o mundo, né, no Bereshit, no Gênesis, ele surge das águas. Né? Porque aí, a partir das águas de baixo, Deus cria a terra, Deus cria a vida. Né? Como se fosse a sopa primordial da matéria. Com certeza. Porque a gente tem que lembrar que na magia existem dois mundos. Né? Assim como é em cima e embaixo. E da mesma forma que existem as águas primordiais em cima, existem as águas primordiais embaixo. Né? Do mesmo jeito que a criação é feita num outro plano, digamos assim, ela também é feita de uma forma específica nesse plano, nessa terra. Certo? Sim. E o porquê eles fazem essa comparação, né? Com do Mem ter a ver com a origem, com essa água primordial, com a vida. Porque o Mem, quando ele é usado como prefixo, ele vai ter o significado de. Tanto de origem como de posse. Interessante. Então, tipo, fulano é daquele lugar, de tal lugar. O Mem vai ter esse significado. Ou isto é meu. Parece uma coisa que, tipo, eu vim de lá. Exatamente, é esse o significado que tem. Velho. Eu vim de lá, meu útero, né, de onde eu nasci. E o Mem, ele tem muito mais essa questão, porque eu trouxe umas palavrinhas curiosas justamente nesse ponto que você tocou. Porque o Mem fechado, ele tem muito a ver com o útero. Com o mistério. Tanto que Heren, Rehem, na verdade, ele tem, que é útero, né? em hebraico, ele significa justamente isso. Como o hash, é essa palavra aqui, Rehem, que é o hash que vai significar uma cabeça de uma pessoa, né? Um ser humano. O het, que a gente já viu que é aquelas cerquinha, né? Que é aquilo que fecha. E o Mem, que é a água. Então seria tipo uma pessoa fechada num ambiente com água. Perfeito. Perfeito. E é um bebezinho dentro do útero. E o próprio útero, ele tem outro... Aí pode ser só uma falta de conhecimento minha, porque eu só conheço essas duas formas de pronunciar da escrita, né, de útero, né, de ventre materno, que é o Rehem e o Baten, que... Para mim, isso, no momento, tem essa coisa interessante, né? Porque até no útero tem duas formas de se escrever. E
o mais curioso disso é que até a palavra mãe, né, que esse aleph está escrito erradinho, gente, mas perdoa aí, que é ima. E ele termina com um mem fechado. Então, tem essa relação com o útero, com o feminino, com as águas primordiais, né? Com essência. Se a gente for pegar, né, o conceito da morte, a morte, o renascimento, né, o caldeirão, e o cálice sagrado, o graal, isso tudo tem essa referência. Sim, com certeza. E o Mem, ele também vai ter uma coisa legal e curiosa, porque em maio, antes de partir para o próximo conceito, né, a água, eu esqueci de falar uma coisa que só maluquinho gosta, né? Porque existe uma espécie de criptografia, né, na Cabala, na Gematria, eles gostam muito de fazer isso. E, embora eu possa estar errado, até onde eu sei, esse tipo de criptografia ele tem origem no hebraico. Né, que é o atabash, o atbash, que é você substituir, né, a primeira letra pela última, né, a segunda pela penúltima. E se você fazer isso em sequência, o mem ele vai ter o seu oposto, né, a sua chave, o yod. Que legal! Então, aqui, né, ele tem já essa relação. Que o mem, se você substituir o mem através dessa cifra, ele vai ser um yod, né? Que significa mem. Legal. Então é super legalzinho, assim, essa questão. E E é interessante, né? Porque a morte é a mão de Deus, né? Com certeza. É o que movimenta. É o retorno à fonte, né? E é o que nos dá a luz também, porque é a separação, né? A existência, nascer, existir, é a separação do uno. Perfeito. E também a morte, eu lembro que quando eu estava uma baby taróloga, eu tentava lembrar a ordem das cartas, né? E eu tinha dificuldade de lembrar qual era o dependurado. Mas a morte a gente sempre lembra, né? Que é o 13. Então eu lembrava que o 12... o dependurado vem antes da morte, por quê? Porque a morte corta, ceifa o dependurado. E o dependurado é o quê? É justamente aquela semente que amadureceu, se tornou o fruto que amadureceu e que está pronto para ser colhido. Então a morte, ela também é a fonte de nutrição. É dela que vem a vida. Então, para você comer o fruto, você precisa ceifá-lo. Não é à toa que, tipo, a imagem da morte, né, como Reaper, ele sempre carrega uma foice. Sim. E essa foice, ela sempre, se você for ver, né, estudar a questão medieval como arma, é uma porcaria. Sim, mas ela serve para ceifar, para colher aquilo que é maduro, que chegou à maturidade, né? Perfeito. É uma questão muito legal. E antes de ir pro 13, tem uma palavrinha que a gente já viu e é legal, e eu trouxe ela agora para completá-la, digamos assim, que é o emet, que é verdade. E qual é o conceito legal disso? Porque, né, na Cabala você vai ter essa questão das letras, do significado, isso tudo tem sempre enriquece muito. E o emet, ele tem um aleph, ele tem um tav, um tal, que é a primeira e a última letra do alfabeto, certo? E no meio você tem um mem. Então é aquilo que junta, né, o princípio e o fim são as águas. Legal, né? Muito. E o nome dessa palavra é verdade. A verdade, né, une o início e o fim através das águas. Muito legal. E outras duas palavrinhas curiosas, só para mexer com a cabeça de vocês, que é Moshe, né, que é Moisés, em hebraico. Ele começa com um mem, depois ele tem um shin e um re. O shin a gente vai ver mais pra frente, vocês vão entender um pouquinho melhor essa situação do porquê eu tô trazendo isso aqui.
E você tem outra palavra que é muito utilizada hoje em dia, vocês já viram hoje em dia, que é o Mahia, né? Que é o Messias. Parece Maria. É. Parece Maria. Eu vou trazer essa questão da... vamos lá logo então. Por quê? E tem essa questão legal de Maria e tudo mais, que é interessante, né? Porque no passado, né, você tinha uma classe de pessoas que eram os escribas. Então, assim, eles levavam muito a sério a tradução não, né? A escrita, né, dos livros sagrados. Era a palavra de Deus, certo? Então, é de se entender que não haveriam erros. Certo. E agora eu não me lembro o livro em exato, eu acho que é em Isaías. Existe uma palavra, né, que eles estão falando sobre o Messias, né, o Messias. E nesse trecho aparece um mem sofit aonde não deveria. Esse mem fechado. E o mem, ele tem a ver com essas duas coisas, com essa questão do útero, né? O mem aberto, ele significa um útero receptivo, né? E pronto para receber a semente e gerar. O mem fechado, ele significa um útero fechado, né? A gente pode fazer esse comparativo, alguns cabalistas fazem esse sentido, principalmente do ponto de vista místico-cristão, né? Da Virgem. Então esse mem fechado, ele seria o ventre fechado da Virgem, que produz o Messias, né, sem concepção, digamos assim. Então também você pode forçar um pouquinho a barra para esse lado aí que funciona. Existem pensadores, né, sábios que vão por essa linha. Bem, teoria da conspiração da Wanda. Para mim, assim, a concepção imaculada, né, seria, na verdade, a palavra de Deus vindo a Maria. E que ela seria o Messias e que deu o caminho ao mundo, né? Mas tudo bem, isso é teoria da conspiração. É porque, assim, se você for levar isso para um conceito histórico... Não, é totalmente mitológico. Aí totalmente fica complicado. Mitológico. Porque, por exemplo, Maria é Cristo. É porque, tipo, vamos voltar para o princípio básico do dogma ritual. O ternário. O ternário está dentro de você. Você tem uma parte do seu ser, que é essa partícula divina, que é ligada ao todo, que é a fonte de toda a sabedoria e todo o conhecimento e todo o poder e a glória, para todos sempre, amém. E você tem essa parte das águas primordiais, passiva, dessa parte que vai ser fecunda por essa semente divina, né? Essa questão mais das águas, do sentimento, do subconsciente, das ideias, né? Das formas, onde tudo é possível, onde tudo é realizável. A fatalidade, ela está mais associada ao prático, né? Com o material, que é você, que é o filho, né? Que é a união dessas duas forças. E as suas seriam a filha. Não, eu estava falando dessa dicotomia que ele sempre tem, da liberdade na necessidade. Mas isso aí a gente poderia traduzir que são essas duas forças dentro do ser humano, dentro do filho. A gente já parte para um terceiro ternário, para o segundo ternário. Né? Porque aí você tem são outras questões, porque aí são essas forças agindo dentro de você. Então você já tem uma personalidade, uma consciência, isso tudo, uma carne, e dentro dessa carne existem essas duas forças, necessidade e liberdade, que vão concluir, né, vão gerar a filha, que é a ação, né, que é o que você realiza, o que você faz, o que você traz para a sua vida, para o seu mundo, para o nosso mundo. Então ele já é um pouco mais expandido.
Mas esse ternário já existe dentro da pessoa. Então funciona. E é tanto que, pô, se Cristo era todo poderoso, né, ele era filho de Deus, boladão, não sei o quê, por que ele precisou ser batizado? Né? Porque ele vai até São João Batista e fala, olha, eu preciso ser batizado, eu preciso passar pelas águas. Uhum. E quando ele é batizado, tem até aquela imagem, né, que os céus se abrem, uma pomba, que é o Espírito Santo, né, se revela, voa por cima de Cristo, e Deus fala, e não sei o que, e blá, 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 blá. Então tem muita coisa nessa questão. Tem essa coisa de ser um rito de passagem também, de transformação. Com certeza, né, uma coisa iniciática. E aí a gente entra na Carta da Morte, né? Que é a tão temida Carta da Morte. À toa, né? À toa, porque a morte, ela nada mais é do que esse processo que está sempre acontecendo, que é o processo de vida. Uhum. Porque para a vida acontecer, ela consome a morte. E a gente tem esse pensamento assim, tipo, muito caricato, de você tá comendo, então você matou alguma coisa. Você sempre tem essas visões extremas, né? Uhum. Mas você, tipo, pra você acordar amanhã, esse dia precisa morrer. Sim. Né? Sim. Pra você ter uma ideia, pra uma ideia nascer, né? Pra ela virar prática, ela precisa morrer no mundo das ideias, ela precisa nascer no mundo material. Esse corte, né, vai ser justamente o corte da criação. Uhum. Tanto que é o renascimento, né? É uma transformação. É uma transformação. E a gente fala, né, do Deus da vida e da morte, o Deus sacrificado, que no dependurado ele se sacrifica, né? Ele vem, o que é? É a luz do sol que é capturada e é transformada. Perfeito. E que então é ceifada. Uhum. E na ceifa ela é transformada novamente, o trigo, né, no caso, ou a uva é transformada novamente. A cevada. E todos esses processos de transformação, especialmente os de fermentação também, são processos que eles representam essa transformação da vida dentro do útero. Ó, para vocês terem uma ideia, na alquimia, e isso é uma carga histórica, né? Se você for pegar as bebidas destiladas no inglês, elas vão ter o nome de spirit, né? Mas por que isso? Porque você tinha na alquimia, né, processos que eram muito importantes. E um deles era o processo da putrefação, né? Que é a morte e o negócio vai apodrecer. Só que dentro desse processo da putrefação existe um conceito da fermentação. Sim, que é a transmutação. Exatamente. Em algo novo. Então, quando você pega, por exemplo, uma uva muito doce, né? E você deixa aquilo apodrecer dentro de um recipiente que é mantido numa temperatura, que é mantido de um jeito, de uma forma específica, porque isso é alquimia, né? É um processo. Como um útero. Perfeito. E você permite que aquilo vá fermentando, né? E ele vai gerar tanto um líquido quanto escória. E aí o que eles fazem depois de ter esse líquido que é mágico, mas ele ainda está junto e impregnado da matéria, da substância que é nociva? Eles levam ao fogo e destilam aquilo. Então eles tiram o espírito da matéria. É por isso que o álcool naquela época, destilado, ele tinha esse nome de spirit. E qual era o processo que eles faziam isso? Eles esquentavam, né, o balão, o vapor contendo álcool ele subia como fumaça, ele passava por um condensador, né, por algo que ia esfriar aquele líquido, e ele voltava a ser líquido na outra ponta, transparente, lindo, maravilhoso, e com esse poder do álcool, que é o solve e coagula.
Porque ele usa o calor do fogo para dissolver aquilo, transformar numa fumaça. Então ele passa de um estado para outro. Que tem tudo a ver com a temperança, que é a próxima carta. Pô, não é? Não tem. Cara, é tudo alquimia, isso tudo está relacionado. Sim. Né? Sim. E aproveitando para falar da morte, né? Que é o número 13, o Mem, ele é a 13ª letra. Só que no conceito hebraico, cabalista, o 13 ele não tem, você chegou até a comentar, né? Há uma carta que socialmente chama atenção, porque é o número 13, a morte. No judaísmo isso não acontece. Como é que é? Porque o 13, você vai ter duas palavras que na gematria elas vão somar 13. E elas têm um conceito muito positivo, que é o conceito, né, do uno, que é o achad, e o conceito de amor, que é a rava. Ai, que bonito. Então, são dois conceitos que juntos, né, que cada um separado, eles vão ter o valor numérico de 13. E se você juntar os dois, né, o amor de Deus, o amor do uno, né, o amor dessa divindade, vai dar 26. Que a gente já viu que é o valor do tetragramaton. Que legal. Então, o 13, ele tem na sua essência o amor divino, a misericórdia, o perdão. Tanto que em Êxodo 34, acho que é nos versículos 6 e 7, existe uma coisa que os cabalistas chamam de os 13 atributos de misericórdia. Que são palavras, uma pequena frase que é retirado, né? Eles separam isso em 13, e são 13 poderes de misericórdia divina. Sim. Que quando Moisés, né, subiu para pegar a lei, né, a Torá, da primeira vez que ele sobe, ele desce, aí o povo tá adorando a burra, aí ele fica boladão, quebra as tábuas e xinga todo mundo, não sei o que, e depois ele volta de novo para subir. E nesse momento, Deus perdoa os pecados do povo de Israel para receber a segunda vez os 10 mandamentos. Então, eles sempre ligam o número, a letra, o número. Com certeza, isso eles sempre é estão prestando inseparável. atenção em todas essas associações. Porque, imagina, você tem a escrita primeiro, vista como algo totalmente mágico. E você tem, como você disse, né, os escribas escrevendo, tornando material a palavra de Deus. Olha a atenção que eles vão prestar a cada detalhe. Só para vocês terem uma ideia, a tinta que se usa é específica, a pena que se usa é específica, o pergaminho ele é específico, e se você escrever uma linha errada, se você escrever uma letra errada numa linha, você apaga a linha toda, você raspa o pergaminho com todas as letras daquele pergaminho, e se você escreveu aquele pergaminho inteiro, ele vai para um estudioso, para um sábio, ele vai ler esse pergaminho, ele vai conferir, ver se está tudo certinho, e se ele achar um erro, aquele pergaminho todo, ele vai ser destruído de uma forma ritualística especial. Então, assim, eles levam muito a sério essa questão de reproduzir. A escrita, né? Porque hoje em dia a escrita foi anulada. Vulgarizada, Anulada. Hoje em dia a gente usa celular. Não é anulado, mas ela já é muito mais coloquial, assim, muito mais do dia a dia. E a gente não tem noção do quanto isso é incrível. Porque a maior parte da humanidade, a escrita não foi um negócio, e quando foi um negócio, foi uma revolução enorme, e era para poucos, era coisas sagradas, coisas muito seletas, assim, e claro, burocracia, né? Porque para fazer dinheiro, contar dinheiro, impostos. Não só para ir nessa linha, uma questão do conhecimento
técnico. Não, tipo, só pra você ver, tipo, as prioridades das escritas antigas, né? Você tem os textos sagrados, não sei o quê, e você tem um monte de tábua de gente contando imposto. Quantas cabras, quantas... Isso quer falar não só contando imposto, mas você mantendo uma organização de crescimento. Sim, e isso foi chave. Se eu sou uma pessoa que está crescendo na vida, se eu não sei quanto de dinheiro eu tenho? A partir do momento que eu consigo contar o que eu tenho, eu consigo aumentar o que eu tenho. Sim. Porque eu tomo cuidado para não diminuir. Sim. Então o 13, sempre que ele aparecer, ele vai estar associado ao mem. Sim. E eu já me perdi legal aqui, mas tudo bem, vamos lá. Vamos continuar. Vamos continuar. A gente falou sobre morte, né? E ele vai falar sobre a necromancia. Não, pera. Tem um valor numérico de 40 ainda. Nossa, tá... caramba, é verdade! A gente falou do valor numérico de 13, da posição dela no alfabeto. A gente não falou do valor numérico, da potência numérica dessa letra. O 40 é muito interessante também. Porque, por exemplo, assim, no judaísmo, né, o número 40 ele vai ter uma relação muito profunda com o tempo necessário para o amadurecimento, com o tempo necessário para purificação, né, para algo se tornar uma realidade na natureza. E tanto que tipo, existe um ritual que é o banho de purificação judaico, né, que é o mikvah, que ele tem uma relação com mem, né, com 40, porque ele precisa ter 40 seah. Esse seah, sei lá, ele é uma medida de profundidade, né? Então ele precisa ter 40 dessas medidas de profundidade, né? É o mem dessa profundidade. O que eu me lembro, a primeira coisa que me vem à cabeça com 40 é quarentena. Quarentena, perfeito. E quaresma. Mas a quarentena quaresma também vem disso. É exatamente isso. É um período de purificação. E, por exemplo, as grávidas, elas tinham 40 dias de repouso. Eu vou chegar lá. Peraí, eu vou chegar lá e é muito mais legal do que isso que você tá falando. Porque, por exemplo, porque o 40 ele tem essa relação muito forte, né, com purificação, com uma coisa amadurecendo para estar pronta. Porque se a gente for pegar lá na Torá, né, lá na Bíblia, lá nos livros, você vai ver que tipo, no dilúvio choveu por 40 dias e 40 noites. É verdade. Aí você vai pegar lá, né, quantos anos o povo de Israel ficou perdido no deserto? 40 que tem anos. até piadinha, né? Que tipo, se você for pegar no Google Maps e fazer de lá pra cá, dá tipo, sei lá, tipo uma semana andando. O pessoal fez em 40 anos. Verdade, né? 40. E você vai ter o Moisés, ele ficou duas vezes, 40 dias e 40 noites no Monte Sinai para receber a Torá. Né, para receber os 10 mandamentos. Jesus não ficou 40 dias no deserto? O próprio Jesus, ele passou 40, não só Jesus, se eu não me engano, João também, passou 40 dias no deserto. Né? Tanto que o João se alimentava de mel e gafanhoto. Cara, isso é tudo muito cabalístico, tá? Legal. Então, assim, tipo, esse período de 40, né, ele é curioso, ele é importante para purificar, maturar e trazer algo à existência, como a carta da morte. Perfeito. Né? Tanto que, nesse ponto que a Wanda tocou, tem um quesito, uma pegada que é muito legal, né? Porque o nosso ano solar, ele tem 365 dias, o calendário lunar, acho que ele vai ter 355. 60, eu acho. Não, 355, ele é menos. Mas se a gente pegar uma circunferência perfeita, porque esses calendários eles são feitos a partir de uma eclíptica, eles não são feitos a partir de um círculo. E o círculo tem 360 graus. Se você pegar 360 e dividir por 40, dá 9. 9 meses. Que são os 9 meses de gestação. 9 é o número da iniciação. São os 9 meses de gestação. E sabe o que é mais legal sobre gestação, mem e útero? Porque o bebê ele tá pronto em 40 semanas.
Que legal! 40 vezes 9, Pode 360. crer. Caraca! Olha só. Então tem muita coisa legal assim, Sim. só nesse início. E para quem joga tarô, isso você vê como isso reflete, né? Então, por exemplo, cai uma questão, vai acontecer tal coisa, aí cai a morte. Ai, meu Deus. Pô, mas essa morte está no positivo. O que ela tá fazendo? Tá na hora de ceifar. Olha, desculpa. Tá na hora de colher. Se eu faço uma pergunta, cai a morte, eu fico feliz. Eu ficaria triste se caísse dependurado, que é tipo, você precisa se sacrificar mais. Ou a torre, como... A torre é... Mas tudo faz parte de um processo. Mas a morte é ótima. Tipo, opa, que bom. Sim. Ou eu preciso crescer, né, amadurecer para estar receptivo para essa nova fase, ou eu preciso sofrer uma transformação, né, de botar a mão na massa, eu preciso mudar a situação, ou eu preciso tomar vergonha na cara e pegar o que é meu. Colher. Sim. Colher. Então a morte não tem esse peso, sabe? É ação também, né? É colheita. É colher. Ação. Ir lá e vida. pegar. Tanto que tem o iodezinho, né? Dando as águas. E é muito interessante, a gente vai ver no capítulo, porque ele vai falar muito sobre o astral aqui também. Com certeza. E essas águas primordiais tem muito a ver com isso, entendeu? Com certeza. É aquela sopa onde todo mundo existe, o umbral entre a realidade e o eterno. Do fantástico. Entendeu? E águas tem muito essa coisa de barreira também. Se você for pensar antigamente, a água era uma barreira. Não é à toa que o pessoal achava que você ia cair no final do mundo, né? Caía no final do mundo. E você navegava até o oeste, você ia pra onde? Pro mundo dos mortos. Tolkien. Ah, não, pera. Entre outros. Bom, seguindo, né? Aí a gente vai ter a necromancia, né? Que é a comunicação com os mortos. Né? Não é você levantar a caveirinha do chão, é você se comunicar com o mundo dos mortos. Sim. Você vai ter ex ipsis, que é deles mesmos, né? Ou dele mesmo, porque ipsis é um pronome em latim. E você vai ter mors, que é morte. Esse ex ipsis me faz pensar assim, da morte dando a vida do seu próprio tecido. Pode funcionar. Porque é o eu tenho uma astral, outra visão daí, mas tudo bem. Porque assim, dele mesmo, porque é do próprio útero que vem a vida. Sim. E que o fato de existir uma barreira, essa barreira que é mais misteriosa do que nós imaginamos, né? Onde começa um, onde termina. E pode então ser também só da sua cabeça. E você fala desse... É o Vivi que tá dizendo, não sou eu. Mas assim, essa barreira entre uma coisa e outra, justamente essa questão de corte, de limites. Limites é legal. Essa coisa do limiar. Limiar. E ele não ser tão preciso quanto parece. Bom, falando de limiar, eu não sei se a gente vai tocar isso em algum momento do capítulo, mas existe uns períodos mágicos e curiosos, interessantes, que me foge a origem, que é os momentos do pôr do sol e do nascer do sol. Mas isso tem várias culturas. Que são os momentos que se juntam, né, os universos. Quando se abrem os caminhos para o mundo das fadas. Tem toda essa questão. Né? Que é aquele momento, limiares. Que é aquele momento que você está dormindo e acordado ao mesmo tempo, né? Exatamente. Então, falando isso, vamos entrar no capítulo? Vamos entrar no capítulo. Já dissemos que na luz astral se mantêm as imagens das pessoas e das coisas. É também nessa luz que podem ser evocadas as formas daqueles que já não estão no nosso mundo. E é por seu meio que se verificam os mistérios
tão contestados quanto reais, da necromancia. Eliphas Levi Zahed, que escreve este livro, evocou e viu. Bem, a gente já falou, né, que a luz astral, ela preserva todas as coisas, porque todas as coisas que já aconteceram, e isso vai deixar uma marca em tudo que existe. O passado nunca vai embora totalmente. Ele se mantém como um fantasma nas ações do presente. A gente pode ver isso de várias formas, né? Tem para todos os tipos de mente, né? Para uma pessoa mais cientificista, mais realista, até para uma pessoa mais religiosa, mais mística, digamos assim. Porque você pode pegar esse conceito do tipo, existe a biblioteca akáshica, e você pode falar sobre memória genética, né, da onde surge o atavismo, e você pode ir para uma questão de espiritual, você pode ir para uma questão unificadora, que tudo provém da mesma fonte, e quando você se conecta com essa fonte, você tem acesso a tudo. Então, assim, é uma crença. E nesse capítulo aqui, eu faço esse disclaimer, digamos assim, né, esta observação, de que esse capítulo é muito crença. Ele vai variar de pessoa para pessoa. A informação, o conceito básico é uno, mas como você vai pegar isso e entronizar na sua vida, né, como você vai assimilar isso, é muito pessoal. É um conceito que vai variar de pessoa para pessoa. Sim, é aquela coisa, ele tá falando da experiência dele. Sim. E o que ele entendeu. Lembrando que ele é de 1800 e Guaraná com rolha, 1850 e pouco, eu não me lembro ao certo o período, mas é de 1800 e século metadinha. Mas aí o que seria o astral? O astral é justamente esse lugar do meio, que é o mundo dos fantasmas. Que assim, ninguém sabe o que é, mas todo mundo sabe que funciona. E é o que é moldado pela magia. Tanto de cima quanto para baixo. Sim. É a matéria-prima. Exatamente. E é interessante porque a morte e é assim... não só a matéria-prima, como o reservatório das fórmulas, né? Sim. Porque tudo aquilo que já aconteceu fica gravado, assim como existe, né, um lugar onde existem todos os potenciais, né, do que pode existir. É o grande caos. Exatamente. Né? É onde o passado, presente e futuro são uma coisa só. Sim. É onde conhecimento e falta de conhecimento são uma coisa só. É onde ilusão e realidade se juntam. Né? É o ponto que une os paradoxos. Sim. Por isso é loucura. E esse é o mundo da magia. Sim. É o mundo do Senhor da Morte. Também do Senhor da Vida. Que é o Senhor da Vida. É o Senhor da Vida e da Morte. Né? Aí tem essa parte da Revolução das Almas que eu não entendi muito bem. Então, o livro da Revolução das Almas, se vocês forem procurar na internet, eu acho difícil vocês acharem, porque ele é uma coisinha meio chata. Porque não é um livro de Revolução das Almas. É um livro cabalista chamado Sefer Hagilgulin, ou Hagilgulan, né? E é um livro grandão, se eu não me engano, acho que são 400 páginas, alguma coisa assim. E eu só tenho esse livro em francês, eu nem sei se ele tem em inglês, não parei para procurar. E eu não vou entrar nesse quesito aqui não. Mas ele é um livro que vai falar sobre a origem das almas. É um livro cabalista, complicado, difícil, mas digamos que ele fala sobre
evolução das almas, a origem das almas, o que acontece no pós-vida, sobre uma perspectiva cabalista, antiga, francesa, né? Que vai ter um pouquinho ali de origem rabínica, um pouquinho de origem judaica, um pouquinho de origem europeia, medieval. Um pouquinho de espiritismo. O espiritismo está mais pro Vivi. Acho que o Papi ele também navega um pouco mais dessa questão, porque a cabala mística ela acredita em reencarnação. Ué, a gente tá falando do Vivi. Então, não, mas o Sefer HaGilgulim, que é esse livro hebreu da revelação, da revolução das almas, não é do Vivi. É de quem? Eu não me lembro o autor. Tá. Não me lembro. Mas se você tiver afim, saco para procurar, o nome é Sefer Ha, com H-A, Gilgulim. Parece obscuro e difícil. É para quem gosta. Não é para qualquer um, não. Mas olha, a próxima parte que me chama a atenção é que ele fala, né? Nada que não procede do céu nele pode entrar. Uhum. Depois da morte, o espírito divino que animava o homem retorna sozinho ao céu e deixa sobre a terra e na atmosfera 2 cadáveres. Um terrestre e alimentar, o outro aéreo e astral. Um já inerte, o outro animado ainda pelo movimento universal da alma do mundo, porém destinado a morrer lentamente, absorvido pelas forças astrais que o produziram. O cadáver terrestre é visível, o outro é invisível. Não sei se já vale a pena comentar ou já ler a parte seguinte, que é interessante também. O outro é invisível aos olhos do corpo terrestre e vivos, e só podem ser percebidos pelas aplicações da luz astral ao translúcido, que comunica as suas impressões ao sistema nervoso e afeta assim o órgão da vista até fazer-lhe ver as formas que são conservadas e as palavras que estão escritas no livro da luz vital. E aí a gente entra no quesito de crença pessoal dele, da época dele, tá, gente? Que você tinha esse espírito, né, que volta à fonte divina, e aí você tem um cadáver de personalidade, né, que permanece, né, um fantasma. Um fantasma e um corpo que vai passar pelo processo natural. Que, assim, como o corpo terrestre apodrece, esse corpo astral também apodreceria e voltaria para a Terra. Ele seria lentamente absorvido pela luz astral que o produziu. Então, porque assim... E aí você tem aquela visão mais racional, assim, entre aspas, que você pode dizer assim, uma pessoa quando ela parte, ela deixa marcas no mundo. Uhum. Essas marcas vão durar para sempre porque elas sempre vão ter acontecido. Mas, ao mesmo tempo, elas vão se tornando cada vez mais fracas, menos visíveis, até elas se tornarem parte do todo novamente. Ninguém mais vai lembrar mais ou menos daquilo, assim. Aquilo não vai mais afetar ninguém. Se a gente for de uma forma afetar Isso mais ninguém, eu não sei. Mas vamos lá. Tipo, é assim. Se a gente for por um ponto de vista puramente racional, né, o que acontece? Você morre, mas existem pessoas que lembram de você. Isso. Se você for muito famoso, né, mais pessoas ainda vão lembrar de você. Só que, conforme o tempo passa, né, então vamos lá, você morreu, né, o corpo foi sepultado, né, a vida, né, o espírito foi para sabe-se lá onde, e fica aquela questão na memória das pessoas. Mas eu acho que conforme não é bem as pessoas... Não, mas também não acho que não seja. Mas você está falando de um ponto de vista racional, prático, lógico. Tá, racional, né? prático, Foi lógico. O que você puxou. Sim. Conforme essas pessoas vão envelhecendo, elas vão morrendo e esquecendo de você. Sim. Até chegar o momento que ninguém mais vai se lembrar. Sim. Isso é um ponto de vista que existe na questão judaica e tudo, mas ele é muito materialista. Muito materialista. Num ponto de vista espiritual, né, que ele vai até comentar depois sobre isso, a gente vai ter 3
pontos, 3 perspectivas de almas, né? Uma que vai ser pura, plena, espiritualizada, elevada, que quando morre ela vai queimar como incenso e subir aos céus, pronta para a reencarnação. Tem segundo tipo de pessoas que, né, esse cadáver sideral, né, esse espírito sideral, ele ainda não está pronto, mas como a pessoa não foi uma pessoa ruim, ele vai ficar ali numa espécie de purgatório sendo purificado, né, queimado pela luz zódica, pela luz astral, até ele estar leve para subir. E tem o outro que foge da luz como foge do diabo. Que ele está tão apegado à matéria, tão apegado aos seus vícios, aos seus desejos, às suas paixões, que ele não quer deixar aquilo em paz. Que ele até vai falar, né, que ele vai tentar criar até órgãos, né, materiais de novo para voltar à vida. E quando não consegue isso, se cola alguém para tentar experimentar aquela sensação de vida que ele tinha. E quando isso, ele vai até o momento que ele vai se arrastando ao longo das eras, ele vai perdendo, né, a memória, o que ele sabia sobre si mesmo, e vai sendo esquecido. Então seria como se fosse uma alma que se perde, até se tornar animalesca e depois disso ser devorada pela luz astral de novo e fazer parte da sopa. Então, basicamente, é isso que ele está falando nessa parte que a gente vai entrar agora. Perfeito. Aí ele fala, né? Entretanto, para ver essas estranhas formas, é preciso pôr-se num estado excepcional que tem algo de sono e de morte. Ou seja, é preciso magnetizar a si mesmo e atingir uma espécie de sonambulismo lúcido e desperto. Né? É uma hipnose bem forte ou o que a gente chama de transe. Sim, e aí tem vários métodos, né? Aí vai cada um com o seu, cada um com o seu gosto. Muita coisa. Muitos complexos, difíceis. Já afirmamos que no grande agente mágico, que é a luz astral, são conservadas todas as marcas das coisas, todas as imagens formadas, seja por raios, seja por reflexos. E é nessa luz que aparecem nossos sonhos. Esta é a luz que embriaga os alienados e arrasta seu juízo adormecido à perseguição dos mais estranhos fantasmas. Para ver sem ilusões nessa luz, é preciso saber afastar os reflexos por meio de uma vontade poderosa e atrair para si apenas os raios. Sonhar acordado é ver na luz astral. E as orgias do sabá, contadas por tantos feiticeiros nos seus juízos criminais, não se apresentavam a eles de outra maneira. Muitas vezes, as preparações e substâncias empregadas para chegar a este resultado eram horríveis. E aquela questão da viagem astral, né? Do sonambulismo. O Carlos Ginzburg, né? Que você pode encontrar os Andarilhos do Bem, História Noturna, Queijos e Vermes, e entre outros. Né? Já ia falar queijos e vinhos, a gordinha. Queijos e vinhos. E frios. Acho que tem frios também. Um fundi. Meu Deus. E ele bate bastante nessa tecla, ele faz até um apanhado, assim, principalmente, acho que nos Andarilhos do Bem e na viagem História Noturna, que ele pega bastante ali a galera do Mar Mediterrâneo, mistura bastante, né? Ele consegue juntar essa questão dos povos que eram tidos como escória, né? Tipo, que eles eram rechaçados pelas populações normais, né? Os pagãos. Que eram as bruxas, os feiticeiros, os lobisomens e os judeus, né? Que é essa galera toda que, tipo, se acolhia e trocava informação ali e depois viajava de um canto para o outro. Ia trocando informação. Ia levando essa questão, né, mais além. Sim. Então são livros curiosos, interessantes para a gente ver, e ele bate bastante nessa tecla de que eles faziam isso tudo em sonhos.
né? Que eles iam para esses grandes festivais, para essas grandes, aqui ele fala orgias, mas eram festas, e no caso dos lobisomens eram batalhas, não era nem tipo brincadeira, uhul, lelele, não, era porrada, tiro e bomba, sabe? Era tipo, vamos proteger aqui, porque eles tinham que proteger a fertilidade, a prosperidade, né, dos espíritos do mal, que eles iam tirar, né? Eles não iam fazer a colheita ser pequena. Né? Então era mais uma batalha da fertilidade contra a infertilidade, né? Da pobreza contra a riqueza, da fartura contra a falta. Então tem bastante dessa questão, né? Que é bem legal, bem curiosa de se ver. Sim. Aí ele fala, né, sobre essa questão de você se isolar, né, por meio... para ver essas ilusões, né? Saber afastar os reflexos. E me lembrou muito aquela questão, eu não sei em qual capítulo foi, de você se isolar com o manto, acho que de carneiro ou de algodão, assim, do seu pé à sua cabeça, não sei o quê. Dos pés à cabeça. Ele fala que Apolônio de Tiana fazia isso. E são, assim, de uma forma... E por o mundo das águas, né? Sim, e assim, a gente pode simplificar e falar que são exercícios mágicos, meditações. Mais para esse ponto, sim. Porque, tipo, não é... Mas é mais, assim, de você estar em sintonia com a sua verdadeira vontade. Né? Não. É um transe. Tá. É um transe. Tipo, tem tanto a ver com exercícios mágicos, tanto a ver com meditação, mas é um transe, né? É um estado específico da consciência que faz coisas acontecerem, digamos Não, assim. sim, mas eu tô falando porque ele fala que os alienados são arrastados e adormecidos, né? Porque a vida é assim, né, É gente? aquela coisa que acontece, é a síndrome da iluminação, né? A pessoa... come um cogumelo, viu Deus e aí acha que tem todas as respostas para todas as questões do mundo, entendeu? E, tipo assim, e fica perseguindo o fantasma daquela experiência em vez de observar o que ela está fazendo no momento. Não é à toa que a gente tem o asno de ouro para falar isso pra gente, né? E todos os mitos gregos, eles têm essa questão muito poderosa aí dentro deles, né? Que quando o cara se espia, né, pra assistir os mistérios, ele é transformado no animal. E ele fica um idiota, se ele não está preparado, animalesco, né, apropriadamente para ver a luz divina, né, aquele nível de beleza de, oh meu Deus. Então, assim, você se transforma num animal. Você não tá na luz, você não tá no seu centro, você tá achando que você... E para você se isolar disso, você precisa meditar, você precisa praticar não ser levado pelos fantasmas. Aí você precisa estar no seu centro. É isso que eu tô dizendo, entendeu? Aí sim, com certeza. Na sua vida, para você não ser levado pelos fantasmas, você precisa estar esperto. Você precisa se conhecer muito bem. Sim. Principalmente porque você precisa se conhecer muito bem, não para perceber os fantasmas dos outros, mas para perceber os seus fantasmas. Que o seu fantasma, ele fala muito mais doce do que o dos outros. Fala doce. Ele te conhece. Sedutor do gostinho que você gosta. Então é naquele momento que você tá mais certo, sabe? Que tipo, não, é isso aí mesmo, porque eu... Sério? Tá bom então. Vamos ver se você tem a mesma opinião daqui a alguns anos. Alguns anos? Você tá sendo boazinha. Aí, gente, ele conta a tal historinha. Sim. Ele conta uma historinha da experiência dele. E a historinha é a seguinte... Estava ele muito decepcionado emocionalmente com problemas pessoais dele. Mas isso é legal. Ele estava com #problemas pessoais. Ele falou que, tipo, olha só, 1854, tá, gente?
já para se situar na época que ele estava. É. Ele foi para Londres para escapar de desgostos íntimos e entregar-se sem distinção à ciência. A ciência é a magia, né? Tá bom. Olha, não quero mais drama, vou ficar só ligado na ciência. A gente já ouviu isso 1 milhão de vezes. Não quero mais drama, bem. né? Eu estou sendo dramático. Ok. Possuía, aí ele conhecia umas cartas de apresentação, né, de uma galera supostamente, né, top. A galera mágica sempre se conhecia naquela época, né? E ele se decepcionou porque o pessoal era um grande fundo de indiferença e de superficialidade e a única coisa que eles pediam pra ele eram prodígios, como se ele fosse um charlatão. Aí ele ficou... Faz essa carta desaparecer. Tipo assim, ou faz um fantasma aparecer na minha frente, tipo, sabe? Faz a mesa girar. Eu duvido você fazer isso. Esse tipo de coisa. Então ele ficou bem decepcionado. Aí um dia apareceu um cartão misterioso, cortado ao meio, com um selo de Salomão atrás, com um horário e um lugar. Olha que drama. Aí ele aparece lá, aí vem a carruagem, né? E dentro da carruagem tem uma senhora inglesa que fala com um sotaque bem inglês. Sir! Oh, my God. Aí ela fala assim, eu ouvi falar que você não se prestou a fazer essas coisas bestas, né? Então, eu vejo que você tem a metade das coisas, eu vou te apresentar a outra metade. Eu tenho todo o equipamento. Peraí. Você tá falando de uma forma muito bonitinha, né? Ela é uma senhora inglesa, né? Do século XVIII, XIX? Do século XIX, né? Que vira pra ele e fala, olha só, eu sei que você manja dos negócios legais aí, eu tenho conhecimento suficiente pra saber que você sabe das coisas, eu recebi umas boas referências de Vossa Senhoria, eu sei que você é um pobre ferrado que não tem nada desse negócio aí, eu tenho uma parafernália legal, você tem conhecimento. Isso aí. Se você fizer um negócio pra mim aí, eu deixo você usar os negócios lá de boa, mas eu tenho uma condição. Você fecha a tua boca aí, porque eu sou uma senhora distinta, legal. Ninguém pode saber que eu tô mexendo com esses bagulhos, senão vai ferrar. Isso eu vou até na missa, tá? E se você não fechar a tua boca, você volta pro teu muquifo aí, tá bom? Que eu vou viver minha vida. Aí ele vira e fala, tipo, tô fazendo nada, né? Ok. E aí ele foi lá fazer o tal do ritual. E o que era o objetivo do ritual? Falar com a Apolônio de Tiana que ele queria saber um negócio e ela queria saber um negócio. Aí era pra ser 3, não deu pra ser 3, ele teve que fazer sozinho. Era pra ser 3 pessoas, porque a senhora queria participar, né? Só que aí na hora... Tem que ser 3 ou 1, tinha que ser alternado. Só que aí na hora o cara ficou com medo, né? A segunda pessoa que tava com a senhora ficou com medinho. E tipo, eu não quero fazer parte disso não. Teve uma caganeira. Um súbito problema. Aí, né, ele vira e fala, tipo, então, né, deixa eu fazer sozinho. Vou fazer sozinho. E aí, lá foi ele, né, todas aquelas preparações, né, ele então... fala que levou 21 dias se preparando. 21 dias se preparando, é altar de 7, mármore, né? Com não sei o que de ouro, com não sei o que lá de louro, com fio de ouro, com isso, com fumaça, com um monte de espelho côncavo, blá, 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 blá. Aí ele chamou o Apolônio de Tiana. Aí apareceu lá uma figura. Aí desapareceu a figura, aí ele não conseguia falar. Aí ele, tipo, pegou a espada dele e falou assim... Tipo, a figura aparece... A gente tá reduzindo bastante, porque isso é realmente uma historinha, tá, gente? É uma historinha, realmente. É bem conto. divertida, É ele descrevendo o que aconteceu, né? Que a figura aparece, ele sente medo, né? E ele levanta a espada e fala pra criatura, né? Não usar seus feitiços contra ele, né? Parar de assustar ele. Aí a criatura, a forma, né, desaparece. Aí ele sente um leve tocar no ombro dele que faz ele ficar tontinho, né? E com o braço dormente 1 semana, ele ficou com o braço dormente. Mas o porquê disso? Ele fala que o espírito... Não gostou que ele usou a espada. Por quê? Porque existem 2 classes de espíritos, né? Por isso as ferramentas mágicas, né? Você tem a espada e o bastão. A espada serve para comandar, né? Colocar medo nas forças inferiores.
E o bastão, né, é o cetro, né? Sim. É o poder relegado por Deus, né? O poder divino de comandar essas outras criaturas que são poderosas e benéficas. Benéficas, vírgula, né? Mas, tipo, são poderosas demais. Sim, então... Então, assim, se você está lidando com uma força muito poderosa, se você levanta uma espada, ela vai... Quem você acha que é para levantar a espada para mim? Agora, se você está com o cetro na mão, né? Ele fala, senhor, realeza, por favor. Eu vejo que você foi investido por Deus, então me diga o que você quer. Sim, e num mesmo ritual você pode precisar os dois, né? Para usos diferentes, né? Mas enfim, ele deixou a espada de lado e aí ele teve uns sonhos, né? Ele caiu, sentou assim, e aí teve um monte de sonho, e aí parece que a coisa sumiu depois e parece que ficou a resposta só na cabeça dele. Aí a resposta... a mulher queria saber sobre um cara lá, sobre uma pessoa específica. Uma pessoa específica, morto. Aí ele queria saber se duas pessoas podiam se conciliar, né? E mortas. Aí ele... Então tá. Aí ele fala, né? Narro aqui os fatos tais como me ocorreram. Não os imponho à fé de ninguém. O efeito dessa experiência em mim foi algo extraordinário, algo inexplicável. Já não era o mesmo homem. Algo do outro mundo aparecera para mim. Não me sentia alegre nem triste, mas experimentava um encanto singular pela morte, sem sentir, contudo, qualquer desejo de me suicidar. Então ele ficou meio mórbido, assim, meio... meio deprê. Aí ele fala, né? Deverei concluir disso, que realmente evoquei, vi e tateei o grande Apolônio de Tiana? Não, mas peraí. Continua. Eu faço minha observação depois. Não estou suficientemente alucinado para crê-lo, bem como não sou tão pouco sério para afirmá-lo. Ele lava a mão dele, né? Tipo, se você quiser acreditar que eu não acho que vi, mas também não sei se não vi. A questão fez um efeito nele. Com certeza. Que é o que funcionou. importa. Que é o que importa. Realmente, né? Tá funcionando? Tá funcionando. Tanto que na própria magia existe uma divisão que eu acho meio, sei lá, não tão importante assim, né? De o que você invoca é uma parte da sua personalidade, né? Uma parte da sua consciência, ou é realmente um demônio, um anjo, alguma coisa assim. E eu faço até vou além, porque em hipnose você vai ter uma coisa que é chamada de regressão, né? Que você pode ir regredir quando você era um bebezinho, aquela coisa toda, você pode até ir para onde você quiser numa boa regressão. E aí você tem pessoas que acreditam, né, que aquilo era uma vida passada, e tem gente que, tipo, é ateu, não acredita em nada, e fala, não, aquilo ali foi uma coisa que minha mente produziu. Mas para a pessoa continua sendo vívido, claro, real. E terapêutico também. Não, e é com certeza terapêutico. Bom, com certeza é uma expressão muito forte, né? Deveria ser terapêutico. Sim. Né? Sim. Porque você sempre vai resgatar uma coisa muito profunda que vai ter uma importância para você de uma certa forma. Cuidado. Aí ele fala, né, se ele deve evocar, foi de verdade? O efeito das preparações, aí ele fala, olha, eu não vou dizer que foi o Apolônio de Tiana que veio aqui na minha frente. O efeito das preparações, dos perfumes, dos espelhos, dos pentáculos, é uma verdadeira embriaguez da imaginação, que deve operar vividamente sobre uma pessoa por si impressionável e nervosa. Não sei por quais leis fisiológicas vi e toquei. Afirmo unicamente que vi e toquei. Clara e distintamente, sem ilusões. E isso é o suficiente para crer na eficácia real das cerimônias mágicas. Aliás, creio perigosa e nociva a sua prática. A saúde, quer moral, quer física. Não resistiria a semelhantes operações se tornassem habituais.
Ele fala, né? Se você faz muito isso, você vai ficar meio birutinha, né? Porque você tá Cuidado. mexendo com forças. Você tá mexendo com forças muito poderosas. Não é uma coisa que você vai fazer num sábado à noite, entendeu? Que você tá com tédio. O tédio me quebrou. Tipo, pode ser uma coisa que você pode fazer sábado à noite. Sim. Mas, Até porque sábado é um bom dia, né? Você precisa ter um propósito, um conceito. Mas tipo assim, e é sempre legal você mexer com coisas boas. É aquela coisa, tô entediado, vou comer um monte de cogumelo, vou tomar uma ayahuasca, entendeu? Pra ver Deus. Não que legal. Entendeu? E você tem que tomar cuidado também com as forças que você invoca, né? Porque a gente já tocou nesse ponto, né? E o próprio Eliphas Levi comenta, né? Que ele invocou uma força da morte, o capítulo é necromancia, né? E depois ele ficou inclinado para essa força. Sim, aquilo te afeta. E se lidando com o astral, isso vai se misturar com você. Você sacrifica alguma coisa. Uhum. Se a gente for pegar, né, só da parte muito racional, digamos que o ritual ele seja uma forma de você acessar uma potência do subconsciente muito profunda e muito poderosa, no sentido que ela rege todas as suas crenças naquele conceito, né? Uhum. Então a gente vai pegar um arquétipo de vida, um arquétipo de morte, um arquétipo de amor, um arquétipo sensual, um arquétipo marcial, seja lá qual ele for. Você vai se colocar de forma tão próxima dessa raiz, né? E você vai mexer disso de uma forma tão forte que isso vai reverberar, né? Isso vai continuar te motivando, mexendo com você nos próximos dias. Uhum. E é uma coisa... coisa... se você só mexe com coisa ruim... Nem sempre você vai perceber que tá mexendo contigo. Com certeza. Que nem aquelas bebidinhas assim, sabe aquelas bebidinhas coloridas, sabe? Que você vai tomando, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Quando você vê ao dia seguinte, entendeu? Você tá num lugar estranho e você não lembra de nada o que aconteceu. Não, lugar estranho, graças a Deus, nunca aconteceu comigo. Mas mas foi um exemplo mais dramático. Aquela questão, vou dar um exemplo que já aconteceu comigo. As pessoas têm que acreditar que eu vivi uma vida muito selvagem. Eu vou dar um exemplo que já aconteceu comigo várias vezes quando eu era, tipo, jovem, né? Que é do tipo, meu Deus, como eu cheguei em casa. É tipo isso, essa vibe. É tipo, como é que eu cheguei nesse lugar? E ele fala um disclaimer um pouquinho mais depois, né? Ele fala, recomendo a maior reserva àquelas pessoas que desejam devotar-se a esse tipo de experiências. O resultado destas são grandes fadigas e até com frequência desarranjos orgânicos bastante anormais, que podem ocasionar enfermidades. É legal que ele comenta, né? Que antes, né? A senhora de que falei e de que tive de me queixar depois, era uma prova disso. Porque apesar das suas negações, não duvido que tivesse o hábito da necromancia e da goétia. Às vezes ela delirava completamente, outras vezes se entregava a cóleras insensatas, de que com dificuldade explicava a causa. Né? Pois ela dava um monte de piti. Tipo, a cabeça não fica muito no equilíbrio, né? Aí ele fala, há evocações de inteligência, evocações de amor e evocações de ódio. Porém, nada prova, mais uma vez, que os espíritos abandonem realmente as esferas superiores para conversar e se entreter conosco. Sendo sim o contrário mais provável. Nós evocamos as lembranças que deixaram na luz astral, que é o receptáculo comum do magnetismo universal. Perfeito. Aí ele fala, essa última parte, né? Sobre os diferentes tipos de morte, né? E a gente tem essa mais uma vez que a gente lembra da época que ele não de tinha 800, então a questão de saúde mental era um bebezinho, entendeu? Menos que um bebê, era uma imaginação. Por mais que já existisse, né, um estudo sobre a psicologia, né, sobre a mente humana, é um período que ainda mais para frente, né? A evolução disso ainda seria tipo lobotomia, terapia de choque, terapia de água gelada, então ressalvas. Então né? É um jeito que ele tinha para explicar isso, que é o quê? Que são os corpos cujos espíritos
já se foram. Uhum. Ou que por algum trauma eles não estão mais em contato com aquele corpo. A gente pode explicar isso de uma forma moderna, né? Assim, né? Tipo, você tem, né, a consciência lúcida, né, racional, imperativa, que faz as coisas de forma consciente. Uhum. Você tem os instintos e o corpo, que é o palco dessa obra. Tá, imperativa é só a sua, tá? O que é imperativo? A consciência imperativa. Eu falei imperativo? Ah, então me perdoe, gente. É só você. Então, assim, é a consciência, né, ativa, racional, lógica, Sim. que faz as coisas pela vontade do ser humano, e tem o instinto que é animalesco, né? Tipo, é só os instintos, propriamente dito. Sim. E aí você pode ir para outros ramos, né? Para a pessoa que tem muita raiva, a pessoa que é isso, que é a pessoa que é depressiva, a pessoa que não sei o que, blá, 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 blá. E você tem o corpo, que é o teatro, né, onde acontece essa luta. E quando a pessoa perde, né, e essa consciência, né, ela fica num estado animalesco no sentido de instintivo, né, no sentido de a pessoa tá entregue à raiva, a um sentimento. Entregue aos demônios. Perfeito. E é o que ele dá, né, como as pessoas que morreram. O espírito partiu e ficou só esse corpo sideral. Gente tóxica, os haters, os vampiros. Não, são isso mortos. são outros pontos. E Isso aí é outro ele... ponto. Isso já é outro ponto, que aí ele vai pro... Porque tem essa separação do animalesco, né? Que seria uma pessoa que ficou louca. E você tem esse aquisito do instinto animal cruel consciente. Uhum. Né? Que aí sim ele vai chamar aí essas pessoas de vricolas, né? De vampiros. É isso aí. Ele termina o capítulo, né? São mortos que nós tomamos por vivos. São vampiros que nós tomamos por amigos. Cara, mas isso que ele fala é maravilhoso, né? Não há cuja... Cara, isso aqui é muito indireta de Instagram. Assim, gente morta que a gente toma por vivo, sabe? Vampiro, tem vampiro que a gente toma por amigo. Poxa, mas olha, cara, não, o que ele fala sobre isso é maravilhoso. Não há os cuja aproximação extingue toda a crença e todo o entusiasmo. Gente que suga, gente. Que vos gente ligam que a suga, si pelas vossas fraquezas. Pois é. Vos dominam pelas vossas más inclinações. Pois é. E vos fazem lentamente morrer no moral, um suplício semelhante ao de Mesêncio, que é tipo, aquela pessoa um monte que, de tipo, monstro. Se você tá bem, essa pessoa aparece só pra te sugar, né? É verdade. Depois que você tá mal, ela vai embora. É verdade. E, gente, não é que a pessoa é isso, mas ela tá tomada pelo espírito disso. O espírito disso tá se alimentando através daquela pessoa. E aquela pessoa tá permitindo isso acontecer, entendeu? Banda boazinha. Não é à toa que na psicologia a gente tem uma palavra pra isso, né? Distúrbio de personalidade. Ai, meu Deus. Tá. Não, mas chega de falar de mal dos outros. Então tá, gente. Deixa eu limpar o veneno. Esse foi o veneno, né? Porque ele deu um monte de indireta. Esse foi o capítulo da indireta. Tipo assim, morra. Tá bom? Vou te botar no 13. Tchau. Bom, então a gente fica por aqui, né? A gente encerra por hoje. Sim. Não esqueça de, se você não é inscrito, se inscrever no canal, deixar o seu like, comente, né, as suas ideias, as suas dúvidas, se você discorda ou se você concorda com alguma coisa. Deixa a tua ideia aí, que a gente sempre vai gostar de ver. Seja criativo. E aperte o sininho se você quiser continuar, né, recebendo a notificação dos nossos vídeos. Não se esqueça que tem a playlist aí, então se você chegou agora, você pode voltar e acompanhar desde o capítulo 1. E a gente se vê no 14º capítulo, né? Que é tudo sobre estar, tipo, no seu centro, entendeu? Tipo, depois dessa vibe venenosa, a gente precisa dar uma
uma limpada no paladar. Voltar pro equilíbrio, né? Voltar pro equilíbrio. É isso aí, gente. Tá na hora de cortar esse vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.